Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada pela narrativa do Evangelho de João. É uma história fascinante que começa lá na imensidão do cosmos e termina bem aqui, no coração humano. Vamos juntos desvendar a estrutura, os personagens principais e a mensagem poderosa que ecoa até hoje. Olha que interessante, a história aqui não começa numa manjedoura em Belém, mas na própria eternidade. João abre seu relato com o que soa como um poema cósmico, nos levando para antes mesmo do tempo existir. Ele já estabelece de cara que a figura central dessa história não é um simples homem, mas uma força divina, criadora, a própria palavra que estava lá desde o princípio. Tá, mas o que é exatamente essa palavra? Bom, o texto a define como a expressão máxima eterna de Deus. E aí vem a ideia mais, revolucionária de todas. Essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa é a espinha dorsal de todo o Evangelho. O divino se torna humano, o eterno entra no tempo, na pessoa de Jesus. Ok, então, como essa figura divina se manifesta no nosso mundo? Vamos mergulhar na primeira parte da narrativa para ver como tudo começa. O primeiro personagem que a gente encontra é João Batista. E olha, a narrativa faz questão de deixar o papel dele bem claro. Ele não é o protagonista, ele é a testemunha, aquele que aponta para a luz. A missão dele é preparar o caminho, dizendo, eis o Cordeiro de Deus. E é feita uma distinção crucial. João batiza com água, como um sinal de arrependimento. Mas Jesus, ele anuncia, vai batizar com o Espírito Santo. Logo em seguida, a gente vê o primeiro dos grandes sinais. Imagina a cena, uma festa de casamento e o vinho, símbolo da alegria, acaba. Que climão! Jesus então transforma a água no melhor vinho da festa. Mas, muito mais do que um truque, esse sinal é uma declaração. Ele veio para transformar o comum em extraordinário. O texto diz que ali ele revelou a sua glória e foi o ponto de partida para a fé dos seus discípulos. E a partir daí, conforme Jesus vai realizando mais sinais e seus ensinamentos se espalham, a sociedade se divide. A fé de alguns cresce muito, mas para outros, principalmente para as autoridades religiosas, as ações e as palavras deles se tornam uma ameaça. E aí começa um conflito que só vai escalar. Momento super importante é aquela conversa noturna com Nicodemos, o mestre da lei. Jesus apresenta uma ideia que abala a estrutura da religião da época. Para entrar no reino de Deus, não basta seguir regras, é preciso uma transformação interna radical, um nascer do alto. Isso basicamente vira o jogo de cabeça para baixo. Agora, olha a escala desse próximo sinal. Com só 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma multidão com mais de 5.000 pessoas. É algo gigantesco. Mas esse milagre todo é só uma preparação, sabe? É o prelúdio para uma declaração espiritual que vai ser ainda mais polêmica e levar o conflito para outro nível. E é aqui que o caldo engrossa de vez. Depois de alimentar a multidão, ele se declara o pão da vida. Depois cura uma pessoa no sábado, o que era proibido. E para fechar, ele solta a frase, eu e o Pai somos um. Para os fariseus, isso era o cúmulo, era blasfêmia, uma reivindicação de divindade que eles não podiam aceitar de jeito nenhum. O conflito agora não é mais só de ideias, é de vida ou morte. E então, chegamos ao ponto sem retorno. Jesus vai até o túmulo do seu amigo Lázaro, que já estava morto há 4 dias, e o chama de volta à vida. Ao demonstrar poder sobre a própria morte, ele dá a prova definitiva para os seus seguidores. Mas para as autoridades, isso foi a gota d'água, a ameaça final. A partir daquele momento, a decisão de matá-lo estava selada. Tudo isso nos joga direto na semana final. O grande clímax de toda a narrativa. Jesus vai para Jerusalém para a festa da Páscoa, caminhando diretamente para o confronto, sabendo muito bem o que o esperava. Os acontecimentos se desenrolam numa velocidade impressionante. É uma coisa atrás da outra. Tem a última ceia, um último ato de humildade misturado com a sombra da traição. Logo depois, a prisão no jardim. Uma série de julgamentos ilegais no meio da noite. E por fim, Pilatos, o poder de Roma, mesmo dizendo que ele era inocente, basicamente lava as mãos e o entrega para a fúria da multidão. E ali, pregado numa cruz, as últimas palavras dele, segundo a narrativa de João, são estas: está consumado, ou está feito. Ele então inclina a cabeça e entrega o espírito. É um momento de um silêncio pesado, de finalidade que paira sobre toda a história. Mas a história não acaba na cruz. A sessão final narra a reviravolta mais inesperada de todas. Uma virada de chave que redefine tudo o que aconteceu antes. Tudo começa ainda no escuro da madrugada de domingo.
Maria Madalena vai até o túmulo e encontra o impensável. A pedra pesada que selava a entrada foi removida. O sepulcro está vazio. O corpo sumiu. No meio daquele desespero, uma figura que ela confunde com o jardineiro lhe pergunta: Mulher, por que você está chorando? Ela não o reconhece. Não até ele pronunciar uma única palavra, o nome dela, Maria. E nesse instante tudo muda. É Jesus, vivo. A partir daí, ele começa a aparecer várias vezes. Primeiro para os discípulos que estavam morrendo de medo, trancados numa sala. Depois para Tomé, que duvidava e precisava ver para crer. E tem aquela cena linda, na praia, onde ele reabilita Pedro, aquele que o tinha negado 3 vezes, perguntando-lhe também 3 vezes: Você me ama? Afinal de contas, por que essa história toda foi escrita? O próprio autor nos dá a resposta. Não é para ser só uma biografia, é um convite. As cenas, os sinais, os conflitos, tudo foi registrado com um propósito bem claro: levar quem lê a uma conclusão sobre quem é Jesus, para que, através da fé, se possa encontrar o que o autor chama de vida. E a pergunta que ecoa através dos séculos é: o que a gente faz com esse convite?